Nesse vídeo eu queria compartilhar um pouco uma reflexão com vocês. Eu quero fazer aqui uma sequência de vídeos mais leves, com conversas sobre alguns pontos que eu venho refletindo, acontecimentos sobre a vida, opiniões, enfim. E também quero fazer uma pergunta para você no final desse vídeo, tá? É o seguinte, não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês já perceberam como que a opinião de algumas pessoas tem o poder de tirar nossa paz, assim, tem esse poder completo de tirar nossa paz com muita facilidade? Isso já aconteceu com vocês? Porque já aconteceu comigo e eu acho isso muito curioso, né? Tem comentário de algumas pessoas que entram na nossa cabeça, né, e sai e a gente nem lembra do que aconteceu, mas tem outros que a gente guarda aquilo ali e a pessoa falou, a conversa acaba e mesmo assim a gente continua ali remoendo aquela conversa na nossa cabeça, pensando, revivendo, tentando entender, tentando se justificar e muitas vezes até tentando provar o nosso argumento mentalmente, né, uma conversa mental, assim, que não acaba. Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso, e isso é muito comum de acontecer com a gente, né. Eu estava pensando nisso esses dias e eu percebi por que que muitas vezes a gente sofre mais depois da conversa do que durante a conversa. Né, e isso me fez pensar, assim, numa coisa que é o seguinte: por que que algumas discordâncias afetam tanto a gente? Já pararam para pensar nisso? Por que que algumas opiniões têm tanto poder sobre nós? E eu acho que a resposta ela vai ter menos a ver com o que o outro disse e mais a ver com aquilo que acontece dentro da gente, né. Porque algumas conversas nos influenciam mais do que outras e talvez você esteja pensando assim: "Ah, mas eu não eu me irrito com as pessoas porque elas discordam de mim", ou, eh, "Eu me irrito porque elas estão erradas", né. Ou então, "Eu me irrito porque as pessoas não entendem o meu ponto de vista", e assim, eu concordo com você. Mas existem situações porque assim, existem situações realmente que são injustas, que, né, as pessoas são difíceis de manter um diálogo, existem pessoas que julgam sem conhecer a gente e etcétera. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que 2 pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes? É uma boa pergunta, né. Enquanto uma consegue seguir a vida, a outra perde a paz durante dias e aquilo ali perturba, né. Fica uma perturbação mental ali. O que que explica isso? E eu acho que existe uma pista importante aqui. E essa pista ela tem a ver com a forma como que a gente constrói a nossa identidade. Eu acho que está totalmente ligado à construção da nossa identidade, sabe? Porque muitas vezes a gente confunde discordância com rejeição. Então, se alguém já discorda da gente, a gente já se sente rejeitado. E aí, uma pessoa pensa diferente e imediatamente a gente sente que está sendo rejeitado por ser quem nós somos. Vocês conseguem perceber a destoância das coisas? E uma opinião diferente é só uma opinião diferente, não é necessariamente uma rejeição, né, é só uma opinião diferente. Nada mais, nada mais. E aí que tá o problema, eu estava pensando nisso. Quando a nossa identidade ela fica muito dependente da aprovação, né, dos outros, qualquer discordância vai virar uma ameaça. E a gente vê isso o tempo inteiro, né, muitas pessoas com medo de serem desaprovadas pela opinião alheia. Porque a gente não está defendendo só uma ideia, né, a gente está defendendo nosso próprio valor, entende? Então, eu já passei muito por essas questões, assim, de achar que se a pessoa discordar de mim, eu estava sendo rejeitada e eu ficava tentando provar o meu valor. Isso acontecia muito em relacionamentos, onde acabava virando discussão e briga, porque a gente está ali tentando provar que a gente está certa, né. E olha só que interessante, quanto mais a gente depende da validação dos outros pra gente se sentir seguro, mais desgastante os relacionamentos se tornam. Então assim,
Não tem coisa mais desgastante do que você ficar se provando o tempo inteiro. Isso só reforça a insegurança, né? Porque a gente vai vivendo tentando sempre evitar qualquer desconforto, tentando evitar crítica, tentando evitar desaprovação. Isso é impossível, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Sempre vai existir alguém que pensa diferente de nós. Sempre vai existir alguém que pensa diferente de você. Sempre, sempre, sempre. É impossível que isso não aconteça. E talvez a maturidade emocional ela começa justamente quando a gente começa a perceber isso, né? Quando a gente aceita isso. Por exemplo, isso já aconteceu muito uma vez que eu trabalhava numa grande empresa e já tinha alguns anos que eu estava lá. Eu simplesmente não estava satisfeita e eu decidi sair. E isso desagradou muitas pessoas, desagradou minha família, desagradou alguns parentes, assim, porque não esperavam que eu fosse largar uma oportunidade maravilhosa. E assim, eu tomei a minha decisão e segui em frente, entende? Eu não poderia esperar a aprovação de todo mundo nesse momento. Porque, de fato, se você ficar vivendo a sua vida esperando a aprovação dos outros, você não vai viver a sua vida, né? E aí que eu quero te deixar 3 perguntas para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo aqui, né. Na verdade, são perguntas que eu mesma gosto de fazer quando essas situações me afetam mais do que deveriam. Então, a primeira pergunta delas é a seguinte: quando alguém discorda de mim, quando, a gente se encontra nessa situação, eu estou defendendo uma ideia ou eu estou tentando provar meu valor? São perguntas muito pertinentes e que vale a pena você fazer aí, né. Então, a pergunta número 1 é essa: você está tentando se provar ou você está só tentando defender a ideia? Aí vem a pergunta número 2, que é a seguinte: você está lá discutindo com a pessoa, né, tentando ali argumentar, e aí você se pergunta assim: "Por que que isso me incomodou tanto? Por que que a opinião dessa pessoa, por que que essa situação me incomodou tanto?". E aí você vai buscando entender da onde é que vem esse desconforto seu, né. E a terceira pergunta é a seguinte: existe alguma coisa que eu possa aprender disso aqui? Existe algum ponto que eu posso levar em consideração e que vai me dar um aprendizado que eu posso levar para minha vida? Porque essas perguntas, elas acabam criando uma coisa muito importante. Elas vão criar espaço. E espaço é o quê? É o espaço entre a emoção e a reação. Esse espaço, a gente tem que buscar deixar ele sempre grande, né, um espaço, grande mesmo entre a emoção e a reação. E é nesse espaço que vai nascer a maturidade emocional, porque você vai deixar de ser uma pessoa reativa, entendeu? Agora presta atenção numa coisa, que é uma coisa extremamente importante que eu tenho para falar. Tem alguns erros muito comuns quando a gente fala sobre esse assunto. Não sei se você já sabe quais são, mas o primeiro deles é achar que maturidade emocional significa nunca sentir incômodo. Provavelmente isso já passou pela sua cabeça. E de fato não significa, né? As pessoas maduras, elas também ficam frustradas, elas também ficam chateadas, elas também se incomodam. Então a maturidade, ela não vai deixar você, parar de sentir os incômodos, as chateações, os sofrimentos, né. A diferença está no que elas fazem depois disso. E aí, outro erro comum é confundir, por exemplo, firmeza com agressividade. Então você pode ser uma pessoa firme no seu pensamento sem ser agressivo. Você pode sustentar a sua convicção sem atacar ninguém. Isso é possível. Você pode, por exemplo, discordar sem humilhar ninguém. Você pode se posicionar mesmo, sem perder a caridade com o outro, a compaixão com o outro, né. E tem um terceiro erro que eu vejo que acontece o tempo inteiro, que é o seguinte, e eu te peço, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, ó, não caia nessa armadilha, porque você vai se ferrar se você cair nisso, que é o seguinte: é você achar que precisa convencer todo mundo. Isso é péssimo, isso é a pior prisão que existe, e você não precisa disso, tá. Nem toda conversa precisa terminar em concordância, e isso é libertador demais. Nem toda pessoa precisa provar suas escolhas. Grava bem isso, para você levar para sua vida.
Quanto mais segura uma pessoa é de quem ela é, menos ela precisa ficar, eh eh, convencendo as pessoas, provando para as pessoas, sabe. E eu gosto muito dessa reflexão, porque isso liberta a gente demais. Você vê que uma pessoa discordou de você e você: "Beleza, minha querida, não tem problema, dane-se, eu não tô nem aí, eu sigo a minha vida". Porque essa necessidade constante de convencer, ela costuma revelar muito mais uma insegurança do que uma força. Entendeu? E talvez uma parte importante do amadurecimento seja justamente essa: parar de gastar tanta energia tentando controlar a opinião dos outros, tentando convencer o pensamento das pessoas, tentando convencer as pessoas de uma crença, de uma opinião, e começar a investir energia em fortalecer quem você é, deve ser a sua prioridade, sabe? Porque as opiniões são muitas e sempre existirão, as críticas também são muitas e sempre existirão, mas elas não precisam definir o valor de quem você é. E agora eu quero saber uma coisa de você: qual opinião tem mais poder sobre sua vida hoje? A opinião da família? A opinião dos seus amigos, seus colegas de trabalho, a opinião do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Quem exerce maior força de opinião na sua vida hoje? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber, e eu vou gostar muito de ler a sua resposta. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa que também precisa ouvir isso e parar de ficar tentando convencer as outras pessoas da opinião dela, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.